Tudo bem? Como é que vocês estão? Faz um certo tempo que eu não apareço aqui para fazer live, né? Mas essa semana aconteceu uma coisa que não é a primeira vez que isso acontece. Vocês lembram quando, de repente, muita gente chegou falando de uma seita lá em Recife? Quando eu falo seita, é quando existe uma igreja, uma seita se passando por igreja evangélica. É muito comum isso, principalmente no neopentecostalismo, pelo fato de que o neopentecostalismo se caracteriza por praticamente igrejas não determinadas, né? Ou seja, igrejas que não têm vínculo com denominações históricas, né? Ou denominações maiores. Então, praticamente assim, no Brasil, cada bairro possui aí 20, 30 igrejas neopentecostais, muitas vezes sem nenhum tipo de vínculo, né, com coisa nenhuma. E isso é uma característica dos nossos tempos, dos nossos dias. Até ontem, com os meus alunos do grupo fechado, a gente teve uma aula falando sobre isso, né, sobre a relação do neopentecostalismo com a pós-modernidade. Né? É um fenômeno da pós-modernidade. Mas, da mesma forma que apareceu muita gente, coisa de uns 60, 70 dias atrás, falando de uma seita de Recife, né, uma igreja evangélica neopentecostal com comportamento de seita, agora essa semana surgiu a mesma coisa a respeito de uma outra seita de Londrina, uma seita de Londrina que também se passa por igreja evangélica neopentecostal, mas com todas as características de seita. A liderança abusiva, cerceamento de liberdade, pessoas trabalhando em situação análoga a escravidão. E muita gente, eu recebi por baixo de 30 a 40 pessoas me chamando em particular, dizendo assim: olha, eu fui dessa igreja, eu passei pela mesma coisa que está sendo relatado no seu perfil. O que aconteceu? Uma moça me mandou um direct contando brevemente a história dela. Eu achei a história muito peculiar e que a história merecia ser lida por outras pessoas, mas eu não identifiquei a igreja. Não identifiquei nem a cidade, a pessoa só comentou que era do estado do Paraná. Mas essa igreja, ela é tão distorcida e ela é tão limítrofe no sentido de praticar coisas que são estarrecedoras, né? Coisas como, por exemplo, deixar com uma certa quantidade de meninas que não que são vulneráveis emocionalmente, não têm um bom vínculo familiar, e essa igreja tinha o hábito de pegar essas meninas, primeiro dão aquela overdose de amor, né? É o que a gente chama de armadilha do amor, dá aquela overdose de amor, overdose de aceitação, overdose de atenção, quando captura a pessoa frágil emocionalmente, traz essa pessoa para uma situação de domínio e de sujeição. Isso é típico do comportamento psicopata e narcisista. Se você ler, tiver a curiosidade de ler e pesquisar um pouco sobre a psicopatia, a sociopatia e o narcisismo, você vai ver que o psicopata e o narcisista patológico, eles têm já no instinto deles essa habilidade de fazer essa captura emocional. Tá? É um traço dessas distorções, dessas doenças, né? Que existe nas pessoas, né? Se você buscar literatura sobre esse assunto, você vai descobrir que em algumas sociedades chega a quase 2% da população apresenta características de psicopatas. Então, os psicopatas eles estão por aí, muitas vezes eles se relacionam conosco e muitas vezes eles se tornam pastores de igreja, líderes de igreja. Né? E quando um casal de psicopata
se junta, tudo isso é muito potencializado. É o que acontece muito em igreja neopentecostal. Muitos pastores com traços de psicopatia às vezes casam com mulheres narcisistas, ou às vezes o inverso, mulheres psicopatas casam com homens narcisistas, e dá uma mistura que é muito eficiente para a religião, porque psicopatas, narcisistas, eles não têm nenhum tipo de empatia, então eles não se sentem constrangidos em dar palavra de ordem, em exigir honras, em exigir homenagens, em serem obedecidos incondicionalmente. E eles conseguem, eles têm essa capacidade de fazer coisas que eu e você não teríamos a coragem de fazer, né? Como praticar a maldade fingindo e simulando santidade. Tá? Isso é muito comum nas pessoas com essas doenças. Ok? Até quero, se você conhece alguém, algum psicólogo, algum psiquiatra, que se dispusesse a fazer uma live comigo para a gente falar desse tema. Eu não sou psicólogo, eu sou pastor, né? Eu sou professor da Bíblia. O que eu conheço sobre esses assuntos é por ter lido os temas. Eu já indiquei aqui várias vezes, por exemplo, O Efeito Lúcifer, do Philip Zimbardo, que é um livro que fala sobre o estudo do mal, da maldade no ser humano. O próprio Experimento de Stanford, do próprio autor, do Philip Zimbardo, também vai falar sobre isso. E vários outros livros sobre psicopatia. Depois eu faço uma publicação no feed. Vou tirar umas fotos dos livros que eu tenho aqui em casa sobre esse assunto. Faço uma publicação no feed para vocês, caso vocês... É comum, gente, isso é muito comum. A psicopatia na liderança religiosa é uma coisa muito comum e é um problema que a gente precisa falar, precisa enfrentar, porque no Brasil tem muita gente ocupando púlpito, liderando igreja, fazendo da vida das pessoas um inferno, né? E, bom, enfim, aí essa igreja de Londrina é uma seita de Londrina, né? Ela se traveste de igreja cristã, mas ela é uma seita. Os pastores capturam as moças, capturam pessoas frágeis, tomam os bens dessas pessoas, inclusive o pastor utiliza nome falso. Ontem eu fui ameaçado no meu direct por gente ligada a essa organização, ameaçaram me processar, mas assim, eu não estou citando o nome, nem da igreja, nem do pastor, estou dizendo assim, tem uma seita aí em Londrina que se traveste de igreja evangélica. Então, assim, essa live bem rapidinho é para dar algumas orientações para vocês que estão aí, de repente passando por esse tipo de situação, né? Olha só, primeira coisa, as pessoas que passam por uma situação dessa, vocês insistirem para que eu ou qualquer outra pessoa na internet que não viveu essas coisas tome uma atitude por vocês, é o mesmo tipo de comportamento que levou vocês a viverem o que vocês viveram. Essa negação da autorresponsabilidade e essa dificuldade de se instalar na realidade e de lidar com a realidade de forma objetiva, a ponto de alterá-la, enfrentá-la e de fazer o que tem que ser feito. Então, assim, eu aqui, Thiago, onde eu estou, não sou eu que vou lutar essa batalha por vocês. Eu dedico meu tempo aqui na internet para falar de outros assuntos. A minha posição aqui na internet não é de polícia de igreja, não é de polícia de pastor. Eu não sou investigador, eu não sou fiscal da vida de ninguém. A minha discussão ela é doutrinária, ela é teológica, ela é pastoral, porque eu enxergo que todas estas práticas sobre as quais eu falo no meu perfil causam danos irreparáveis no movimento evangélico brasileiro, e eu tenho preocupação com o movimento evangélico brasileiro porque eu tenho 3 filhos, um de 18, um de 15 e uma de 6, e um dia eu vou morrer e eles estarão no mundo crentes em Jesus dentro do movimento evangélico brasileiro. Então, o que eu estou fazendo aqui, a minha atuação na internet, é uma atuação
de quem se preocupa com a próxima geração. Né? Então, assim, a gente está enxergando no Brasil um desigrejamento em massa, a gente está enxergando no Brasil uma descristianização em massa, muito semelhante com o que aconteceu na Europa e na América do Norte. Só que no Brasil isso se dá por outros motivos, enquanto na Europa, por exemplo, isso aconteceu devido ao... Nos Estados Unidos, isso aconteceu por conta do deísmo moralista terapêutico, né, dessa espiritualidade diluída, dessa visão de que Deus é uma entidade terapêutica, né, que não te conforma à sua própria imagem, muito parecido com a hipergrace, né? O neopentecostalismo está cheio disso, mas no Brasil, o fenômeno no Brasil se dá de uma forma um pouco peculiar, um pouco diferente. No Brasil, as pessoas estão cansando da igreja devido ao excesso de autoritarismo e devido à ausência de inteligência nos púlpitos, racionalidade, de repertório teológico, ético, filosófico. As pessoas estão... nunca houve tanto acesso à informação como atualmente. Nós somos a geração mais instruída da história, né? E as pessoas não estão conseguindo se relacionar com a igreja, enquanto a igreja tem entre os seus formadores de opinião pessoas deficientes na compreensão do mundo, na compreensão das escrituras, na compreensão da realidade. Então isso tem causado impactos. Mais jovens não estão encontrando na igreja a mensagem que eles gostariam de encontrar. Então esse é o meu ponto nas redes sociais, tá bom? Eu não sou um revoltado, não sou um rebelde, eu sou só um pastor local, pastor de uma igreja pequena, média e pequena, em Santos, que já foi neopentecostal, já foi professor neopentecostal, mas isso já faz muito tempo. Eu não tenho nenhuma mágoa, nenhuma ferida, nenhum tipo de sentimento de revanche, de vingança. Não esperem isso de mim. Bom, eu sei que se eu fosse mais revoltado, mais vingativo, se eu tivesse aqui vociferando, se eu tivesse aqui, sabe, numa atitude de celeumática, né, numa atitude assim contenciosa, eu sei que eu atraria mais gente, teria um perfil maior. Mas não é o meu ponto. O meu ponto é o seguinte: eu estou lidando com esses assuntos, aí de vez em quando, pum, cai no meu colo umas coisas que eu olho e falo assim, meu Deus, isso aqui parece filme de terror. É o Halloween, né? Então você pega uma igreja, tá? Lá em Londrina, tá? Você pega uma igreja que o pastor usa nome falso, deve para a cidade inteira, toma os bens das pessoas, chega para a pessoa e fala assim, olha, o seu bem é do diabo, dá ele para mim aqui. Pega meninas solteiras, proíbe as meninas de ter contato com a família, utilizando toda essa teologia da batalha espiritual, da quebra de maldição, todas essas bobagens que só estão presentes na igreja brasileira por causa do sincretismo religioso e só prestam para esse tipo de absurdo, porque esses ensinos aí desse pessoal que vende seminário de libertação, que você tem que ficar pedindo perdão pelo pecado do teu bisavô, esses ensinos só servem para produzir gente neurótica, para produzir gente em surto, gente surtada, não presta para outra coisa, só presta para deixar as pessoas doentes. E aí cai no colo de um psicopata esse tipo de ensinamento, né? E o que o psicopata faz? Ele usa isso para dominar as pessoas, ele usa isso como um cativeiro existencial. Tá cheio disso no Brasil e de vez em quando pula no meu colo, cai aqui. Aí as pessoas chegam assim, Tiago, faz alguma coisa por nós, denuncia, usa o seu perfil. Aí tá bom, aí eu denuncio, quem vai pagar? Os advogados, entende? Então olha só, objetivamente, o que eu vou falar para vocês? Vocês aí que já chegaram aqui, pessoal de Recife, o pessoal aqui de Londrina, vocês têm que se juntar. Tem 20, 30 pessoas na mesma cidade que sofreram a mesma coisa. 20, 30 pessoas que tiveram seus bens roubados, que tiveram que trabalhar anos na igreja de voluntário, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem nenhuma remuneração, sem nada. Isso é análogo ao trabalho escravo, tá? Vocês que foram humilhados
e foram avacalhados por lideranças religiosas com problemas mentais, vocês precisam fazer duas coisas. A primeira coisa, vocês precisam se organizar, criar uma associação ou um grupo de trabalho, procurar um ministério público. Porque o Ministério Público, se uma pessoa for no Ministério Público, o Ministério Público não vai dar bola, mas se for 30 pessoas dizendo assim, olha, tem gente operando e ocultando o trabalho escravo aqui na cidade, o Ministério Público vai resolver. Vocês têm que ir na imprensa local, vocês têm que expor, isso tem que ser exposto. Primeira coisa é essa, se organizem. Eu falei todo mundo que porque olha, Thiago, denuncia, eu não vou denunciar ninguém. Teve gente que veio nos comentários escrevendo o nome, é a igreja tal, pastor tal, fui lá e apaguei, não é meu papel. Se vocês estão vivendo isso, se vocês viverem isso, se organizem, vai ficar salva a live, fica tranquila. Se organiza, pega aí, faz um grupo de WhatsApp, coloca aí 20, 30 pessoas e fala, gente, precisamos de um advogado. Marquem com um advogado que tem alguma especialidade nesse tipo de assunto. Rateiem o custo. Isso na justiça. Façam com que isso se torne uma coisa conhecida na cidade. Ok? Primeira coisa. Segunda coisa, eu fui lá no perfil da tal igreja. Igreja é feio chamar de igreja, porque é seita. Eu fui lá no perfil da seita, tinha várias pessoas pregando, ministrando na seita. Pessoas conhecidas, eu vi o Palanquim, eu vi o pastor Thomas Pedley, eu vi vários nomes lá. Pessoas que são boas, de Deus, bem intencionadas. Essas pessoas não sabem que estão indo ministrar numa seita. Elas não sabem. Elas precisam saber. Vocês precisam se organizar e dizer, olha, Ana Roque, Tiago, do Palanquim, vocês estão indo tocar numa seita. Pastor Thomas Pedley, James Pedley, são pessoas excelentes, maravilhosas, mas não sabem, porque eu já fui uma pessoa de pregar em muitos lugares, de abrir agenda. Você prega sexta num lugar, sábado num lugar, domingo num lugar, você não tem como saber. Esse foi um dos motivos de eu parar de andar na itinerância. Eu lembro que eu fiz uma viagem para o Rio Grande do Sul e eu percebi que eu fui convidado para um evento onde o dono da igreja estava me usando como entretenimento para tomar dinheiro do povo. Eu falei, eu não vou mais fazer isso. Daquele dia em diante, eu nunca mais abri a minha agenda para ficar pregando. Quando eu vou pregar em algum lugar, é um amigo, alguém que eu conheço, que eu me relaciono. Eu não prego mais em lugares onde eu não conheço. Por quê? Porque eu não quero ser ali um instrumento para o cara que está lá fazendo todo mundo de otário. Dá para esse pessoal um pouquinho de circo no final de semana, trazer um pregador diferente, que canta uma música diferente ou que tem uma mensagem diferente, para deixar o povo satisfeito. E no resto da semana eu estou descendo a linha no povo, explorando o povo. Então eu não faço mais isso. Mas tem pessoas que têm um ministério itinerante. Não há nenhum problema nisso. São pessoas bem intencionadas, pessoas que têm um bom conteúdo, pessoas que agregam na vida dos outros. Mas essas pessoas precisam saber, vocês estão pregando numa seita, olha o que eles fazem comigo aqui, olha o que eles fizeram comigo, tomaram os meus bens, me proibiram de falar com os meus pais, me alienaram da minha família, destruíram o meu casamento. Vocês precisam fazer isso, porque isso asfixia o crescimento da seita. Porque o que a seita faz? Vou explicar para vocês. O que esse tipo de pastor faz? Eles não têm conteúdo. Eles não têm assunto, eles não têm solidez bíblica, eles não têm teologia. Eles são gente que sabe falar o que vocês gostam. Então todos esses caras, eles vão ser muito místicos, muito proféticos, muito cheios de revelações. Eles vão sempre ter a última revelação de todos os tempos para a vinda de Jesus, sabe? Porque isso vai chamar a atenção, vai te capturar, né? E aí eles vão buscar, no meio dos evangélicos, nomes, pessoas que tenham proeminência, que tenham destaque,
para legitimar o que eles estão fazendo e se posicionar no mercado da religião. É aí que o cara vai buscar um pai espiritual, vai buscar uma cobertura espiritual. Para quê? Para ele ter o carimbo, ó. Eu sou o representante em Londrina do movimento tal. Eu sou o cara aqui de Londrina que anda com o pastor Luiz Hermínio, ou que anda com o Mike Shee, ou que anda com o Thomas Pedley, ou que anda com o Judson, com esses pastores que são mais experientes, são mais velhos, que as pessoas das cidades acompanham na internet. Por exemplo, eu estou aqui em Santos. Muita gente aqui em Santos acompanha o Mevan, acompanha essas denominações. Se alguém abre uma igreja aqui em Santos e diz assim, olha, eu sou o representante do Mevan aqui em Santos, uma vez por ano, o pastor Luiz Hermínio vai vir pregar aqui. O que vai acontecer automaticamente com essa igreja? Ela vai crescer. E às vezes o pastor Luiz Hermínio, ou um outro pastor, não está sabendo exatamente o que acontece na localidade. Então, vocês precisam fazer essas pessoas saberem. Mas não é se um falar, se alguém chegar para mim aqui e falar do pastor da esquina ali, olha, aquele pastor é psicopata, aquele pastor é bandido. Se uma pessoa falar, eu posso pensar o seguinte, não, é alguém que ficou chateado, é alguém que se magoou, é alguém que tem raiva do pastor e está vindo aqui, está denegrindo ele, está me contando uma mentira. Agora, se são 30, se são 50 pessoas falando assim, olha, fui roubado, fui escravizado, fui oprimido, todas essas coisas, aí, gente, ninguém vai querer segurar essa batata quente. Porque a pessoa não vai querer se associar a isso. Se você chegar, por exemplo, eu fui lá no perfil da igreja no Instagram, eu vi lá a Ana Rock, que é uma menina maravilhosa, ela e o Thiago, o Palanquim, uma das melhores bandas de rock. Marquem eles aqui no comentário embaixo. Se eles quiserem, podem me chamar no direct. Pregando lá, tocando lá, mas eles não sabem, não tem como saber. Você não tem, se você prega e toca em 70 igrejas por ano, você não tem como saber qual é a boa, qual não é. Mas aquele cara, o bandido, o pilantra, o abusador, o psicopata, né, o narcisista, esse cara que vive de dar golpe nos outros, né, que deixa as pessoas passando fome enquanto está usando o carro zero, iPhone, né, que traz as pessoas para fazer curso dentro da igreja, morar na igreja e explora o trabalho das pessoas sem remuneração, deixando as pessoas com fome, sem água, sem luz. Tudo isso estava acontecendo lá em Londrina. Né? O que vocês têm que fazer? Você tem que asfixiar isso. Pelo amor de Deus, gente. Enquanto vocês não agem, as outras pessoas estão sendo capturadas. Vocês viram o quadrinho que eu coloquei ontem no meu feed, da Armadilha do Amor? A igrejinha cheia de coração. A pessoa, olha, amor incondicional. E aquilo é uma armadilha. Gente, isso é mais velho do que andar para frente. Esse tipo de mecanismo é muito antigo, tá? Tem muito material, muito conteúdo que explica como as seitas funcionam. Eu vou colocar no meu feed novamente, eu tenho um vídeo no meu IGTV, eu vou colocá-lo novamente no feed essa semana, que mostra como funcionam as seitas. O que vocês têm que entender é o seguinte, a mente humana, ela tem respostas automáticas ao estímulo metafísico, tá? Isso está no nosso DNA. Então, existem gatilhos que despertam em nós a crença religiosa e nos desarmam perante personalidades fortes. Tá? Você pode ler, por exemplo, a Psicologia das Massas do Freud. Tem um monte de coisa para você ler sobre isso, tá bom? Depois eu posso fazer uma publicação aqui indicando bibliografia, tá? Então, isso está no nosso DNA, na nossa cabeça. E pessoas nascem com um instinto de predador que sabem utilizar e sabem nos dominar utilizando essas ferramentas. A ferramenta da narrativa, a ferramenta do mito fundador. Vocês têm que, o pessoal está marcando aí, vocês têm que marcar nos comentários, tá? Nos comentários depois que a live for publicada. Não adianta vocês marcarem agora, porque quando eu encerro a live e publico, esses comentários são apagados pelo Instagram automaticamente. Você tem que comentar no comentário que vai ficar no feed. Chamar essas pessoas para saberem. Aí vocês vão lá dizer assim, não é eu,
Porque se eu pegar e falar assim, ó, é fulano de tal, é a igreja tal, o que acontece? Eu vou tomar processo. Eu vou ter que ter 10 advogados. Agora, se vocês vão lá no pessoal e falar assim, por exemplo, se o pessoal do Palanquim receber 30 pessoas falando isso, na próxima vez que o pastor lá de Londrina, o psicopata, ligar para eles para agendar, eles vão falar assim, ah, pastor, infelizmente a gente não vai, não dá para ir. Tá? Entende? Aí você asfixia, para de crescer, porque ele não vai ter mais como mostrar para a cidade que ele é normal. Porque, concorda comigo? Você traz uma pessoa famosa, você traz alguém que o público respeita, aquilo é um carimbo de legitimidade. Só dizer assim, ah não, isso daí que estão falando é fofoca. Vocês percebem como é que funciona? A pessoa vai buscar validação, estratégias de validação, clusters, como diz no marketing, né? Que façam com que ele seja visto como uma coisa respeitável, aceitável. E está na mão de vocês resolver isso. Não é nas minhas mãos. Eu estou aqui em Santos, eu estou discutindo doutrina, estou discutindo teologia, estou ensinando Bíblia na internet. Tem uma turma, graças a Deus, no meu grupo fechado de alunos. Estamos desenvolvendo um trabalho sólido. No nosso grupo fechado tem, graças a Deus, muitos pastores. Nós estamos estudando juntos. Eu estou compartilhando com eles todo o conhecimento que eu tenho, que eu levei anos estudando, porque eu estava dentro do movimento neopentecostal e eu vi muita coisa. A igreja que eu frequentava, aqui em Santos, não era uma igreja ruim, era uma igreja pentecostal, com alguns traços de neopentecostalismo, mas era uma igreja decente, honesta, não era uma igreja de abuso, não era uma igreja de gente psicopata. Mas eu não me identificava mais com a igreja e eu saí da igreja. Só que eu rodei e conheci movimentos, eu estou nisso desde 16 anos de idade, eu tenho 43. Eu participei de todo o surgimento do neopentecostalismo brasileiro. Eu vi em loco tudo isso acontecendo e surgindo. Eu estou fora disso de 10 anos para cá. Então, tudo que aconteceu de 10 anos para cá, eu estou meio desinformado, eu não sei tanto. Mas eu conheço todas essas panaceias que surgiram no passado. Conheci de perto, numa época em que haviam poucos crentes, então era normal você conhecer os expoentes do movimento pessoalmente, né? Porque não tinha tanta igreja assim, não tinha tanto lugar para eles irem, os congressos, todo mundo se encontrava lá. Então, por exemplo, eu conheci pessoalmente a Renascer no início, estive lá, garoto, assistia de perto, eu conheci de perto o surgimento dessa onda de batalha espiritual. Eu estive pessoalmente lá no congresso da Rebecca Brown, eu estive pessoalmente nos congressos desse pessoal que faz seminário de libertação. Eu conheci o Géser Cardoso, eu conheci a doutora Neuza Itioca, eu conheci todo esse pessoal aí. Oi, filha, chegou da escola. Então, a gente está vendo essas coisas. Tem gente no movimento que é honesta, sincera. Eu vou fazer uma crítica doutrinária, vou fazer uma crítica teológica. Mas tem gente que é safada, tem gente que é pilantra, tem gente que é desonesta, tem gente que está aplicando golpe. Só que na minha posição eu não tenho esse papel de ser uma polícia para esse movimento. Não, eu tenho que chegar aqui, discutir no limite do que eu posso discutir. Qual é meu limite para discutir? É o limite do pastor, do teólogo, do professor. Esse é meu limite. Por isso que eu estou fazendo essa live e dizendo para vocês, onde vocês estiverem, se vocês estão identificando o comportamento de seita, tá? Eu vou fazer alguns posts explicando como é que você identifica o comportamento de seita, tá bom? Tem muita seita disfarçada. As ordens. Deu uma travadinha aqui, voltou, tá? Tem muita seita disfarçada de igreja evangélica, muita seita, muita coisa esquisita, tá bom? Tem muita gente que chega para mim e fala assim, Tiago, eu só percebi que eu estava dentro de uma seita quando eu comecei a ler teus posts.
Então, gente, tomem cuidado, ok? Tem muita igreja boa, tem. Tem igreja neopentecostal boa? Lógico que tem. Tem pastor honesto no neopentecostalismo, no pentecostalismo? Tem. Na igreja batista? Tem. Na igreja metodista? Tem. Na igreja presbiteriana? Tem. Tem gente honesta. Tem gente honesta. É minoria, maioria? Não sei dizer. Não consigo dizer. Depende da localidade. Tem gente honesta que prega e ensina coisa ruim? Tem. Agora, você nunca vai encontrar gente desonesta pregando a coisa certa. Geralmente, o desonesto vai precisar tensionar a mensagem aos seus interesses. Né? Por exemplo, lá o pessoal de Goiânia, que a igreja tocando música secular, o pastor passando o rodo geral, a teologia teve que flexionar, eles tiveram que começar a pregar a hipergraça. Para quê? Para poder assambarcar o comportamento da liderança. Entende? Então, geralmente você vai estar em lugares onde a teologia vai flexionar de acordo com o interesse de quem está ali administrando, né? Então, vocês precisam estar atentos a essas coisas, tá bom? Façam isso, se organizem, se juntem, asfixiem, dando visibilidade aos problemas. Se você conhece outras pessoas que viveram as mesmas coisas, se juntem. Se juntem, procurem as instâncias competentes e tomem ação. Não transfiram a sua responsabilidade para mim, nem para ninguém na internet, tá bom? Você provavelmente foi capturado por uma seita exatamente porque você tem o hábito de transferir a sua responsabilidade para as outras pessoas. Vou dar um exemplo prático para vocês, só para a gente encerrar. Ontem eu recebi o direct de uma mulher. A mulher disse para mim assim: pastor, eu tenho 50 anos, eu namorei um homem e nós casamos porque a minha pastora disse que nós tínhamos que casar porque a gente não podia namorar muito tempo porque a gente já era adulto, já tinha uma certa idade. Ele não estava trabalhando, mas ele me dizia que ele só não estava trabalhando porque ele não conseguia arrumar emprego. E agora eu estou casada, ele dorme todo dia até meio-dia, me trata mal, chutou a porta. Eu posso separar? A pergunta que ela me fez. Veja, qual é o comportamento dessa mulher? É o comportamento de um adulto que não toma a responsabilidade da própria vida. É uma pessoa que não se instala na realidade. Ela precisa que a pastora diga que ela tem que casar, ela precisa que um pastor da internet que ela nunca viu, que ela leu meia dúzia de posts, ela quer que esse pastor diga para ela o que ela tem que fazer. Então é esse comportamento que torna vocês vítimas. É esse comportamento que faz com que as pessoas avacalhem a vida de vocês. É essa dificuldade que vocês têm de se instalar na realidade, de lidar com as questões de modo objetivo, de verificar e de usar o bom senso, de saber o que vocês querem e agir conforme o que vocês querem, de acordo com uma boa consciência fundamentada naquilo que vocês já conseguiram aprender e entender acerca de Deus. Não sou guru. Não esperem de mim um guru. Guru na internet fica milionário. Tem vários aí. Tem o Pablo Marçal, tem o Ítalo Marcilli. Gente que manda os outros fazerem as coisas. Tá cheio e eles ficam milionários, porque o povo gosta disso. Não vou me prestar esse papel. Eu não sou guru. Assuma a responsabilidade sobre a sua própria vida. Tome decisões adultas e responsáveis. O Marcos está dizendo aqui, quem nos direciona é o Espírito Santo. Exatamente. Exatamente. E sabe como é que o Espírito Santo te direciona? Não é aparecendo na forma de uma pomba, carregando uma placa dizendo o que você tem que fazer. Muitas vezes você não sabe o que tem que fazer. Aí você faz aquilo que te parece a melhor coisa. É assim que funciona. Quando um pastor te dá um conselho, não necessariamente aquele conselho é uma verdade absoluta. Né? Os católicos acreditam no primado do Papa. Para um católico, o que o Papa diz é Deus dizendo. Né? Na igreja evangélica não existe a doutrina do primado pastoral. O que o pastor fala não é a voz de Deus.
Isso não é uma doutrina cristã, protestante. Não esperem isso dos pastores. Os pastores são pessoas como vocês, são falhos. Eles erram. Então o que o pastor faz? Quando você pede um conselho para ele, o pastor sabe que se você sair sem o conselho, te dizendo o que fazer, você vai achar ele um mau pastor. Para segurar você na igreja, ele diz, faça isso. Mas está errado. Ele errou quando ele faz isso. Porque ele está te dando uma ordem, agindo como um guru. E o ministério pastoral não é um ministério de guru. A gente tem que ensinar e capacitar as pessoas para elas serem pessoas responsáveis, emancipadas, maduras, que refletem a imagem de Jesus nelas. Então, qual que é a direção do Espírito Santo? Tem uma vida de oração, tem uma vida de leitura da palavra, tem uma vida de exame das escrituras, tem uma vida de aprendizado bíblico, e quando você se deparar com uma situação, tome a ação do jeito que ela melhor te parecer. No máximo, busque um conselho de pessoas que você confia, que são maduras, mas não encare esse conselho como uma ordem. É uma coisa óbvia, tá bom, gente? Então vou encerrar porque eu tô com fome. A família esperando eu acabar a live para almoçar, tá bom? Deus abençoe vocês. A live vai ficar salva. Marquem as pessoas que vocês acharem que tem que marcar aqui nos comentários da live. E enviem essa live, compartilhem essa live, porque o tema é importante, tá bom? Deus abençoe vocês, obrigado. Tchau, tchau.